a mais um vídeo aqui no canal Player Code BR. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative as notificações e também já deixa aquele like no vídeo para poder fortalecer a gente, beleza? Esse vídeo aqui é sobre os tipos de dados e relacionamento entre tabelas. É muito importante esse vídeo para construção de qualquer relatório no Power BI, beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, aqui já dentro do Power BI, a gente vai fazer a importação dos dados, tá? E são duas planilhas que a gente vai usar. Vocês já vão entender o porquê que a gente vai usar duas. Também os dados estão um pouquinho desorganizados de propósito para a gente poder estar trabalhando isso, porque a gente sabe que no dia a dia, no real, ali no dia a dia de trabalho, a gente tem que fazer muito tratamento de dados, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer. Sempre conferir com a base de dados real, né? Para a gente poder ter eficácia no resultado que a gente está mostrando nos nossos relatórios, beleza? Então, vamos aqui importar os dados, né? Clicando aqui em pasta de trabalho do Excel ou em obter dados, pasta de trabalho do Excel, beleza? Vou vir aqui na minha pasta que estão as planilhas. Vou deixar aí para vocês o link aqui embaixo na descrição para fazer o download das planilhas. E vocês seguem junto comigo, beleza? Então vamos lá. Vou fazer a importação dessa cadastro de vendas. Cliquei aqui. Vou clicar aqui em planilha. E vou carregar. Eu estou carregando direto, pessoal, porque depois eu vou lá em transformar dados e vou transformar as planilhas, beleza? Então como eu estou carregando mais de uma, já cliquei em carregar direto. Mesma coisa com esse cadastro de produtos, mesmo caminho. Clico aqui. E agora eu já vou clicar em transformar dados, porque eu já vou querer fazer a transformação ali. Beleza. O Power BI já... deixa eu mostrar para vocês, pra vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vocês verem o Power BI aqui em cima, ele identificou o tipo de cada coluna, né? Aqui na coluna 1 ele identificou como número inteiro, aqui na 2 como texto, aqui na 3 como texto, e aqui na 4 como número inteiro também, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês que isso foi a inteligência do Power BI que fez, tá? Essa daqui que é a cadastro de produtos, por exemplo, eu vou abrir aqui no Excel, aqui. Olha o tipo dessas colunas. Se você vir no tipo delas, ela está com tipo geral, né? Então, como todas as colunas estão com tipo geral aqui, o Power BI automaticamente reconheceu o tipo dessas colunas. E aí cabe a nós conferir se ele fez isso de forma correta ou não. A gente precisa mudar alguma coisa. No caso dessa coluna 4 aqui, ele colocou como número inteiro, mas isso é um preço. E aí, para preço, a gente tem o número decimal fixo. Aqui a gente vai substituir a atual e ele mudou isso para um valor monetário, certo? Beleza, agora sim a gente tem aqui um valor monetário nessa coluna, que é o nosso objetivo. Vamos ver aqui na primeira planilha, mesma coisa. Aqui são o nome de vendedor, então reconheceu como texto, tá ok. ID do produto, número inteiro, tá ok. Valor de venda, mesma coisa, a gente vai precisar colocar número decimal fixo. Substituir atual, beleza. E o ID da loja tá esquisito. Por que tá esquisito? Tá vendo que tem um zero aqui à esquerda? E aí em alguns tem e outros não tem. E aí ficou meio estranho, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa fonte de dados. Na verdade eu vou abrir aqui a outra planilha, tá? Pra gente ver, que é essa aqui. Beleza, tem isso aqui. O que a gente pode fazer?
aqui a gente vai ter que tratar dentro dessa fonte de dados aqui, que é uma fonte de dados de passo de trabalho do Excel. É tranquilo de a gente fazer essa alteração. Mas, em casos complexos, a gente pode fazer de vários jeitos. A gente pode fazer com fórmula DAX dentro do Power BI, que a gente vai abordar a fórmula DAX mais pra frente aqui no curso. A gente pode fazer com o script do Python, que dentro do Power BI ou fora do Power BI, direto na base de dados aqui. A gente pode fazer até com um VBA dentro aqui do próprio Excel. Então, quer dizer, existem vários caminhos e aí cabe a nós escolher o que a gente mais gosta, né? Nesse caso aqui eu vou tentar substituir o zero. Tá, não vai dar certo, tá? Eu ia tentar substituir o zero por nada, mas não vai dar certo porque tem outros zeros aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse zero à esquerda aqui, ó, pra nós. Como são só algumas linhas que estão, eu vou tirar assim na mão. Porque eu não quero entrar aqui com vocês em outro tema que não o referente a essa aula, tá, pessoal? Então depois eu vou estar ensinando vocês como tratar coisas desse tipo aqui, que é um tratamento de dados mais específico, beleza? Então aqui só para nossa aula eu vou tirar esse zero à esquerda, só para a gente poder seguir. Por que esse zero à esquerda faz diferença? Porque ele está com espaço antes, e aí como ele está com um espaço e está reconhecendo como texto, aí lá no Power BI ele não consegue reconhecer isso aqui como um número normal, entendeu? Beleza. Só vou salvar aqui pra gente poder seguir. Beleza? Salvar isso aqui. Beleza. Tá salvando aqui. Aqui, pessoal, vou minimizar isso aqui. Vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Vou atualizar esses dados aqui pra gente poder ter uma visualização atual. Tá vendo? Já sumiu aqueles zeros que a gente tinha. E agora já está tudo certo. Eu vou fechar e aplicar, que ele vai redirecionar a gente para essa tela aqui do relatório, que é onde a gente coloca os gráficos. Beleza. Tendo dito isso, se a gente analisar as duas planilhas, a gente vai ver que vai entrar aqui nessa planilha aqui, ó. A gente tem nome do vendedor, ID do produto, valor da venda e ID da loja. Se a gente quiser, por exemplo, saber o ID do produto, a gente quiser saber qual produto que é esse, na verdade, como que a gente vai saber isso se a gente só tem o ID, né? A gente quiser trazer essa informação lá para o Power BI, no gráfico. O que a gente pode fazer? A gente cria uma relação entre essas duas tabelas. A gente tem aqui, ó, entre o nome, na verdade a gente pega o ID dessa planilha aqui do produto, né, do cadastro de produtos, com o ID do produto. Pronto, a gente criou essa relação, esse relacionamento entre essas duas tabelas. E aí agora aqui, quando a gente for puxar alguma informação, a gente consegue saber o nome do produto, certo? Por exemplo, vou puxar um gráfico aqui. Melhor, vou puxar uma tabelinha aqui pra gente ver, né? E deixa eu colocar aqui, ó, na tabela. Vou colocar aqui, ó, coluna ID do produto. Vou colocar o nome do vendedor, o valor da venda. E aqui eu quero colocar o nome do produto. Beleza.
Então, aqui, pessoal, ó, ele conseguiu fazer essa conexão para nós. Por exemplo, aqui na primeira linha, ó, traz aqui o ID do produto, ID1 é o celular. E aí o João da Silva, que é o vendedor, vendeu R$ 1.300 desse celular. Vamos dar uma conferida lá na nossa base de dados se o ID do produto 1 é celular? Vamos lá. Cadastro de produtos. Olha lá, ID do produto 1 é celular, tá vendo? Então, isso faz com que a gente saiba, né, qual que é esse tipo de relação que a gente tem que criar para poder trazer esses dados aqui no Power BI para a gente. Porque sempre, todas as empresas que são empresas grandes, não trabalham com todas as informações em uma tabela. É sempre separado. O banco de dados ele é feito para separar em segmentações diferentes, né? Então a gente vai ter ali cadastro de produto, a gente tem cadastro de clientes, né? A gente tem cadastro de vendedores, a gente tem cadastro de vendas, né? Então tudo isso traz para a gente informações separadas, mas que sempre dentro de uma planilha dá para linkar com outra planilha. E a gente fazer esse link aqui dentro, igual eu acabei de mostrar para vocês, e trazer essas informações em conjunto quando a gente precisa analisar os dados aqui, que é a função que o Power BI traz para nós. A função do Power BI é a gente fazer a análise de dados e mostrar no gráfico o que a gente pode melhorar na nossa empresa. Os indicadores vão mostrar para a gente o que a gente tem que melhorar, o que a gente está dentro do goal e a gente tem que manter, né? Então, informações como essa que a gente precisa para poder trabalhar no mercado de trabalho aí, no dia a dia mesmo, né? Então, o intuito dessas duas planilhinhas assim, bem básicas que eu fiz aqui só para esse exemplo foi esse, tá? Que é a gente trazer, para a gente poder fazer a relação, para vocês entenderem que essa relação que eu fiz aqui é para a gente poder trazer isso aqui, porque se não tiver aquela relação, ele pode trazer isso aqui de forma errada, né, de forma totalmente errada, ou então ele nem vai aceitar, tá? Pode acontecer essas duas coisas aqui no Power BI. Ou ele vai trazer isso aqui tudo errado para você, que aí não vai adiantar de nada, ou então ele vai dar um erro. Beleza? Então, o nosso intuito com esse exercício aqui, nessa aula, é trazer a importância do relacionamento e também já aproveitei e mostrei para vocês a importância aqui dos tipos de dados das colunas. Beleza, pessoal? É muito importante isso, tá? Sempre a primeira coisa é transformar os dados, olhar os tipos de dados, se estão corretos, né? Por exemplo, aqui que é número inteiro, poderia ser um número com casa decimal. Se fosse um número com casa decimal, ele estivesse transformando isso aqui em número inteiro, a gente teria que mudar isso para número decimal, tá? E aí sim ele ia voltar ao normal. Então é bom a gente conhecer as bases de dados, sempre aqui abrir a base de dados real, olhar se é isso mesmo que a gente quer, para poder a gente aqui dentro do Power BI saber o que a gente está fazendo, tá, pessoal? Então, eu vou trazer para vocês mais para frente aqui no curso um exercício complexo, com uma base de dados maior, para a gente poder estar fazendo o nosso dashboard completo, tá, pessoal? Então, assim, por essa aula, eu mostrei para vocês essa questão de transformar dados e também mostrei para vocês a questão de relacionamento entre as planilhas, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar aí, pessoal, nos comentários, beleza? E aí, até a próxima aula, então, a gente já começa com outro tópico aqui do nosso mini curso de Power BI.